A maioria das pessoas ainda acredita que coragem é algo que explode de dentro para fora, que é sobre bater na mesa, largar tudo, fazer um post de superação e esperar aplausos. Mas coragem de verdade é silenciosa. Ela não chama atenção, ela não precisa de plateia. É quando você acorda e cumpre a promessa que fez só para você. Quando ninguém viu, ninguém cobrou e ainda assim você fez. Esse é o erro mais comum. Esperar por um grande ato de coragem, enquanto abandona os pequenos. Para aqueles que realmente constroem sua nova história, coragem não é um momento. É um comportamento sustentado. E, por isso, tanta gente vive em ciclos. Faz um esforço por uma semana, depois desiste. Diz que vai mudar de vida, mas sempre está começando do zero de novo. Porque ainda não entendeu que coragem não é o que você faz uma vez, é o que você decide fazer todos os dias. Você não precisa de uma revolução amanhã, você precisa de um compromisso hoje. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, talvez seja porque tem algo aí dentro de você que sabe disso. Você não está aqui por acaso, você já sentiu que precisa mudar, mas ainda não conseguiu sustentar essa decisão. Então, aproveita para comentar modo caverna ativado e confere o que está no comentário fixado. Pode ser que ali esteja a faísca que faltava. Muitas pessoas esperam sentir coragem antes de agir. Elas acham que um dia vão acordar com uma força inexplicável, uma confiança repentina, uma clareza absoluta. Mas esse dia não chega, porque coragem não aparece como mágica. Ela é construída com base nas ações que você repete, não nas emoções que você sente. E a ciência comprova isso. Um estudo da Universidade de Colômbia revelou que, ao enfrentar situações de medo e tomar decisões ativas, o cérebro ativa o córtex pré-frontal, a área responsável pelo raciocínio, julgamento e tomada de decisões conscientes. Ou seja, quando você decide agir mesmo com medo, seu cérebro interpreta isso como um sinal de autocontrole, maturidade emocional e competência, e começa a moldar sua identidade a partir disso. Você não nasce corajoso, você se torna. E essa construção não acontece na teoria. Acontece quando você se expõe, tropeça, enfrenta, reage e continua. Coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo sentindo tudo aquilo que te faria parar. Sabe por que isso importa? Porque enquanto você continuar esperando se sentir pronto, sua vida vai ficar travada no mesmo lugar. O sentimento de prontidão nunca virá antes da prática. A confiança não antecede a ação. Ela é consequência da ação. Pensa nos momentos da sua vida em que você sentiu orgulho de si mesmo. Agora, observa com atenção. Em todos eles, você provavelmente estava morrendo de medo, mas mesmo assim, foi. Esse é o padrão que forma a identidade de alguém que cresce. Não é talento, não é genialidade. É a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem segurança. Isso muda sua postura, isso altera sua disciplina, isso molda a forma como você se enxerga no espelho. Porque coragem não é um impulso passageiro que você sente quando tudo está alinhado. Coragem é um padrão mental que você instala, reforça e sustenta. E quanto mais você repete esse padrão, mais difícil ele se torna de quebrar. Você deixa de ser alguém que busca coragem e se torna alguém que vive com coragem. E quando essa é sua nova identidade, o resto começa a mudar naturalmente. Se coragem é a decisão de seguir apesar do medo, então o próximo obstáculo não está fora. Ele está no que você ainda se recusa a soltar. E aqui vai uma provocação. Será que você está realmente preso ou apenas agarrado ao que deveria ter deixado para trás? Muita gente acredita que o problema é a falta de motivação, ou que precisa de mais clareza para dar o próximo passo. Mas o que realmente paralisa não é o desconhecido, é o conhecido que você se recusa a abandonar. Aquela rotina que já não te acrescenta nada, aquelas pessoas que sempre te puxam para trás, aquele ambiente que já não cabe no seu crescimento. Mesmo quando a vida te dá todos os sinais de que o ciclo terminou, você continua tentando consertar o que não te sustenta mais. Por quê? Porque apesar de tudo há conforto no que é familiar, mesmo quando o familiar te adoece.
Epiteto escreveu: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. Mas como ser senhor de si mesmo quando você vive refém das suas âncoras, das suas versões antigas, dos lugares que só reforçam a estagnação? Pensa nas vezes em que você hesitou em sair de um relacionamento que te desgastava, no emprego que te drenava, no estilo de vida que já não condizia com quem você realmente quer ser. Você não ficou porque ainda havia valor. Você ficou porque tinha medo do que viria depois. Medo de recomeçar do zero, medo de perder tudo, medo de se ver sem identidade. Mas aqui está o ponto. O que você chama de estabilidade talvez seja só apego disfarçado. Você já sabe que aquele ciclo não tem mais nada para te dar, mas continua tentando extrair sentido do que já acabou. E isso te impede de abrir espaço para o novo. O apego trava sua evolução porque ocupa o lugar da liberdade. A liberdade de pensar diferente, de agir diferente, de ser diferente. Soltar não é perder. É criar um novo espaço. Criar um espaço para um novo, para o próximo passo. Para uma versão sua que ainda não existe, mas está pronta para nascer. E sim, vai doer soltar algumas coisas, mas vai doer muito mais continuar segurando o que está te afundando. Talvez o que falta na sua vida não seja mais um plano. Talvez seja a falta de coragem de deixar para trás o que você sabe que não te serve mais. Só assim você cria espaço necessário para a ação. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Existe um momento que ninguém vê. Ele não tem fogos de artifício, não tem música de fundo, nem aplausos. É aquele instante silencioso em que você, pela primeira vez, não faz o que sempre fez. Em vez de reclamar, você assume a responsabilidade. Em vez de culpar o mundo, você olha para si. Em vez de adiar mais uma vez, você simplesmente começa. Esse momento é invisível, mas muda tudo. Você já percebeu como algumas pessoas vivem transformações profundas, mesmo sem que o cenário externo mude tanto assim? É porque a virada verdadeira não vem de fora. Ela acontece quando sua mente entende que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Essa frase pode parecer densa, mas ela carrega algo poderoso. Você não muda sua vida apenas mudando de lugar, de emprego ou de relacionamento. Você muda quando entende e reprograma aquilo que te fazia repetir os mesmos erros. E esse tipo de mudança não precisa de permissão, não precisa de condições ideais, não precisa de ninguém dizendo agora vai. Ela só precisa de você, presente, consciente e decidido. A virada não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você escolhe agir diferente, mesmo dentro do caos. E aí, o que parecia impossível começa a ceder. Depois que você começa a agir, mesmo sem clareza total, algo novo começa a acontecer. Não é que o medo desaparece, mas ele perde o poder. E aí, surge outra pergunta. Se agora você sabe que não precisa estar pronto, por que ainda hesita diante do novo? Talvez seja porque o desconhecido ainda te pareça uma ameaça. Mas e se for o contrário? E se o que você tanto evita for justamente o que mais precisa? Não é o conforto que muda alguém, é a quebra de padrão, é a fricção, é o momento em que as velhas certezas deixam de funcionar. O desconforto inicial é o que força o corpo a se adaptar, a mente a repensar, o espírito a reagir. É ali que o crescimento começa. Antes da clareza, vem a confusão. Antes da estabilidade, vem o caos. Antes de se encontrar, você precisa estar disposto a se perder da versão antiga de si mesmo. O desconhecido não é o fim da linha. Pode ser, e geralmente é, o primeiro passo do recomeço. Mas isso exige uma escolha consciente. Parar de dar voltas no mesmo ciclo. Parar de construir rotas de fuga. Porque sempre que existe um plano B confortável, o plano A enfraquece. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés desembarcou no México com seus homens. Ao chegar, ordenou que todos os navios fossem queimados. Não haveria volta.
Ele só tinha uma opção: avançar. Essa história virou metáfora para um princípio simples e poderoso. Quando não há caminho de volta, a única direção possível é o progresso. Às vezes, o que impede sua transformação não é a falta de recurso, é o excesso de alternativas que te mantém distraído. Você sempre deixa uma brecha para voltar atrás, para negociar com seus velhos hábitos, para recuar quando começa a doer. E enquanto esse espaço existir, você nunca vai experimentar a versão completa de quem pode se tornar. Então, talvez a pergunta não seja e se der errado, mas sim e se for agora o momento em que tudo começa a dar certo. Você não precisa saber tudo antes de agir. Não precisa se sentir invencível. Só precisa parar de voltar para o lugar onde as coisas já deixaram de fazer sentido. Toda transformação real começa com esse passo. Aceitar que o desconhecido pode ser o exato lugar onde sua nova vida começa. Chega um ponto em que você não precisa mais de respostas. Precisa de uma decisão. Não é sobre ter motivação, nem sobre saber exatamente como tudo vai começar. É sobre estar cansado de se sabotar, de perder tempo, de continuar se sentindo deslocado dentro da própria vida. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o momento que separa o que você foi daquilo que pode começar a ser agora. Não se trata de mágica, não se trata de promessas, mas de uma escolha silenciosa, a de finalmente fazer diferente. Vai lá comentar modo caverna ativado se você sentiu que o vídeo te alfinetou de alguma forma. E confere o que está no comentário fixado, é onde essa jornada pode de fato começar. E eu te vejo na caverna.